Olá a todos, aqui estamos nós para mais uma vez seguirmos a nossa natureza. Enquanto que no último webinar falámos dos temas do turismo de natureza e do desporto de natureza, hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vamos abordar o tema do bem-estar pela natureza. Para isso, vamos literalmente mergulhar nela para percebermos o que é que efetivamente podemos fazer para potenciar o nosso bem-estar ao visitarmos as áreas classificadas de que tanto temos falado. Só que há uma questão. Hoje, ao contrário dos outros webinars, a especialista sou eu e, portanto, eu serei a vossa convidada e responderei às questões como se vocês estivessem aqui comigo. E onde é que nós estamos para realizarmos este webinar? Estamos numa área classificada diferente daquela que temos trabalhado ultimamente. Em vez de estarmos na Rede Nacional de Áreas Protegidas, estamos na Rede Natura 2000. Desta feita, no sítio de interesse comunitário, hoje conhecido como Zona Especial de Conservação de Sicó Alvaiázere. Vamos a isso? Mas então perguntam vocês, qual é a diferença entre Rede Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas? Bom, a grande diferença é que quem cria a Rede Natura 2000 é precisamente a União Europeia, o que significa que se trata de uma rede transnacional de conservação da natureza. A Rede Nacional de Áreas Protegidas é, como o próprio nome indica, criada pelo nosso próprio governo. A Rede Natura 2000 e a Rede Nacional de Áreas Protegidas, por vezes, estão sobrepostas, mas no caso deste sítio de Sicó Alvaiázere, onde nos encontramos, que se trata de uma zona especial de conservação, isso não acontece. É uma zona que existe conservada por si só. Temos também as zonas de proteção especial, servem especificamente para conservar habitats. Mas dentro da Rede Natura 2000 temos também as zonas especiais de conservação, foram criadas para proteger as aves. As aves que são um importantíssimo recurso do turismo de natureza, tão importante que justificaram a criação de uma diretiva especificamente para a sua conservação. No caso do nosso país, a gestão destas áreas e a gestão dos recursos turísticos é feita pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. É de facto a entidade a quem vocês têm que recorrer se quiserem saber mais sobre estas áreas classificadas. Escolhemos este sítio porque é o local onde encontramos a maior e melhor preservada mancha de carvalho cerquinho, também conhecido como carvalho português e com o nome científico de Quercus faginea, que existe no nosso país. É de facto um sítio muito interessante e verdadeiramente inspirador. Inspirador o suficiente para te trazermos aqui e discutirmos o bem-estar pela natureza. E agora perguntam-me vocês, nós já falámos sobre isso no webinar dedicado aos serviços dos ecossistemas, não é verdade? Pois, é isso mesmo, falámos porque todos os temas dos webinars do Segue a Tua Natureza estão relacionados. Os serviços dos ecossistemas surgem para classificar precisamente o que a natureza faz para promover o bem-estar da nossa espécie, da espécie humana. Nós sabemos que é a natureza que nos dá de beber, que nos dá de comer e que nos dá o ar que respiramos, só para dizer assim os mais óbvios. Mas e se começarmos a pensar na natureza como uma forma de potenciarmos a nossa saúde física e mental? Se pensarmos que é tão importante visitar a nossa natureza como fazer exercício físico ou ter uma alimentação equilibrada. Já alguma vez tinham pensado nisso? Como? Vamos começar pelo princípio. Onde é que nós, enquanto espécie humana, evoluímos? Na natureza, certo? Aprendemos a ler as paisagens, os ecossistemas e até as espécies que nos rodeiam para garantir a nossa própria sobrevivência. Os ambientes que reconhecemos como seguros e como apaziguadores refletem-se em adaptações de milhares de anos do nosso cérebro a esses ambientes. Adaptações essas que são traduzidas nos nossos genes. Estamos a falar de algo quase imperceptível, inato, mas que é totalmente real. Agora consigo ouvir-vos perguntar, há provas disso? Sim, há provas e são cada vez mais robustas e cada vez mais irrefutáveis. Pensa comigo, há questões mais óbvias do que outras. Se fizeres exercício físico quando estás num ambiente natural, é óbvio que o oxigênio que entra para os teus pulmões e a quantidade de gases nocivos são completamente diferentes daqueles que acontecem se fizeres exercício numa cidade. Mas aquilo que eu te quero falar agora é como é que podemos promover o nosso bem-estar mental, a nossa saúde mental. Não é porque estamos todos maluquinhos, é porque o estilo de vida da nossa sociedade
em particular todos aqueles que vivem nas cidades, fica muito aquém das necessidades básicas do nosso corpo e da nossa mente. E porquê? Porque vivemos num ritmo demasiado acelerado. Os nossos olhos estão constantemente colados aos ecrãs e vivemos desconectados dos ambientes naturais onde evoluímos. Todos nós, inclusivamente os jovens como tu, vivemos num stress absoluto. Mas vamos às evidências científicas, certo? Neste momento está comprovado por inúmeros estudos realizados pelas universidades mais prestigiadas do mundo que passar tempo na natureza promove efetivamente o nosso bem-estar. E quando eu falo em passar tempo na natureza, refiro-me a um período de tempo que não ultrapassa aquele que nós utilizamos para ir ao ginásio 2 vezes por semana. Se o fizermos, vamos estar a promover diversos efeitos no nosso organismo. O primeiro, por exemplo, está relacionado com a diminuição da hormona do stress, o cortisol, que circula na nossa corrente sanguínea. Redução dos sintomas de déficit de atenção e de hiperatividade tão associadas a crianças e jovens. Promoção da autoestima e da tua confiança, até porque promove toda a interação com os teus amigos num ambiente muito mais descontraído. No fundo, visitar a natureza com regularidade promove o nosso bem-estar e a nossa felicidade em todas as idades, mas muito em particular nas vossas idades. É por isso que devemos sempre, e vocês devem sempre, procurar encontrar estes locais para promoverem o vosso bem-estar. Resta perguntarem-me de que forma é que devemos interagir com a natureza para potenciarmos esses efeitos positivos que ela pode ter em nós. Bom, no Japão, nos anos 80, surgiu uma nova prática chamada Shirin-yoku. Eu sei que é um nome demasiado difícil para tu perceberes, mas em tradução direta representa qualquer coisa como banhos de floresta. Não precisas de vir para a floresta tomar banho. Precisas sim parar, desacelerar e dedicar o teu tempo a passar tempo na natureza e a observá-la com todos os teus sentidos. Escutando. Há quanto tempo não paras para ouvir o que está em teu redor? Os sons mais próximos, os sons mais afastados. Há quanto tempo não paras para olhar as diferentes tonalidades de verde, para perceber as diferentes formas das plantas que aparecem no teu caminho, ou para entender quais são as cores, os tons entre a primavera, entre o outono? Tocando para sentir a textura das plantas ou a frescura da água. Cheirando. Há quanto tempo não sentes o cheiro a terra molhada ou há quanto tempo não cheiras uma flor? Provando. Tanta coisa para experimentar, mas com os devidos cuidados e acompanhamento, é claro. E não tens que abraçar árvores para sentir todos os efeitos positivos que a natureza pode fazer pelo teu bem-estar. Mas tens que te permitir desacelerar e entrar no ritmo da natureza. No fundo, tens que aproveitar toda a beleza, grandiosidade e intemporalidade para mais facilmente conseguires enfrentar e pôr em perspectiva os teus problemas. E não te esqueças, a sensação de bem-estar é imediata, mas quanto mais tempo passares nestas áreas classificadas, maiores serão os efeitos positivos no teu bem-estar e, claro, na tua saúde. E chegamos ao fim deste 5º webinar. Mas para terminar, gostava de te relembrar que a natureza está em todo o lado. Até a planta que tens em casa é uma fiel representante desse todo maior. Portanto, não te esqueças, qualquer parque, qualquer jardim do teu bairro, o mar, o rio, são fiéis representantes e são uma grande ajuda para seguires a tua natureza e promoveres o teu bem-estar. Até para a semana!